Bem, hoje vamos falar de um tema que é bastante pertinente, que é a arquitetura limpa. E como é que isso ajuda-nos a construir um software robusto, testável e independente. Para isso, é preciso olhar para o cenário atual. Muitas das vezes, nós desenvolvemos as aplicações em que uns modos consomem-se uns aos outros, ou as camadas começam a consumir lógicas de muitas camadas e fica um caos total. E dessa forma, fazemos com que o coração da nossa aplicação, que é onde fica toda a lógica de negócio, dependa de detalhes técnicos. E isso não pode acontecer. Daí surge este conceito extremamente importante, que é o Clean Architecture, que tem como princípio fazer com que o nosso coração, o coração da nossa aplicação seja o mais independente possível. É importante realçar que este conceito foi difundido pelo fabuloso e extraordinário Robert Cecil Martin, ou como muitos de vocês o conhecem como Uncle Bob. Bem, vamos aqui olhar para um cenário que deve acontecer, mas para isso eu preciso de olhar para uma arquitetura tradicional em camadas. Explicar isso de uma forma concisa. O que acontece numa arquitetura em camadas? Numa arquitetura em camada temos a camada de apresentação, domínio e depois temos a camada da persistência. Normalmente, o que acontece é que nós temos a camada do domínio a depender da camada da persistência. Quando nós falamos ou quando nós queremos desenvolver uma arquitetura limpa, o cenário muda. Porque nós aplicamos aquilo que nós chamamos de inversão de dependência. Ou seja, todo o resto é que passa a depender do nosso domínio, é que passa a depender do coração da nossa aplicação. Porque nós não queremos saber na prática se nós vamos guardar os nossos dados numa base de dados relacional ou numa base de dados não relacional. Não queremos saber se as interfaces vão ser desenvolvidas utilizando React ou Angular. Não queremos saber se a apresentação da nossa aplicação será feita numa aplicação web, num terminal ou num dispositivo móvel. Esses são detalhes técnicos e o nosso negócio não pode depender desses detalhes técnicos. Temos que fazer com que o nosso negócio, que é o nosso domínio, seja o mais independente possível. E dessa forma conseguimos testar as regras do nosso negócio sem depender desses detalhes técnicos. Imagina um cenário desse. Se nós não aplicarmos este princípio, naturalmente, imagina que eu estou a utilizar uma base de dados A e há uma necessidade de mudar para a base de dados B. Se eu criar uma maior dependência sobre esta camada da persistência, o que é que vai acontecer? Vou ser obrigado a mexer no meu domínio. E este domínio vai passar a ter pelo menos duas razões para mudar. E nós vimos na aula anterior o conceito de Single Responsibility Principle, em que diz um componente deve ter apenas, não é pelo menos, apenas uma única razão para mudar. E se nós fazermos com que isto dependa da camada da persistência, vai ter a razão número 1, que é a lógica de negócio naturalmente pode mudar devido a novas necessidades, e vai ter a razão número 2, que podemos querer mudar de base de dados, por exemplo. Vai ter pelo menos duas razões para mudar. Nós não queremos isso. O que é que acontece nesse tipo de cenário? Nós definimos a nossa lógica de negócio, depois definimos interfaces que são responsáveis ou serão implementadas nesta camada da persistência. Em vez de fazer isto, passamos disto para isto. Depois temos aqui uma reestruturação, digamos assim, de como é que ficaria a estrutura final. Naturalmente teríamos aqui entidades, depois teríamos aqui casos de uso que são responsáveis por fazer a orquestração
do fluxo de dados para as entidades. Depois teríamos aqui os adaptadores, nesse caso que seriam responsáveis por comunicar com a implementação das bases de dados ou da interface, que são, neste caso, a camada de apresentação. É importante que nós tenhamos estes conceitos em mente, porque tendo este conceito em mente, vamos conseguir desenvolver uma aplicação que seja fácil de mudar e que seja muito fácil de escalar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. E não se esqueça de deixar o like e o comentário, porque isto é importante para o nosso crescimento.